Olá, que Deus abençoe a sua vida. Uma ótima noite para todos. Você que mora em Guarapuava, você que me acompanha da cidade de Umuarama, você que está nos assistindo através das redes sociais, esse programa ele é feito para você que sofre e deseja a nossa ajuda espiritual. O nosso SOS está aparecendo na sua tela. Você pode nesse momento enviar uma mensagem de texto. Você pode entrar em contato, porque eu tenho uma certeza absoluta que Deus ele vai mudar a sua história. Como mudou a história dessa pessoa que agora você vai acompanhar. Esse testemunho é a maior prova de que o tempo de milagres não acabou e que o Deus do passado também é o Deus de já. Acompanhe. Eu tinha uma religião, eu seguia os ensinamentos, mas eu não conhecia a Deus. Eu cresci num lar católico e participava das reuniões de domingo, das missas, mas me sentia vazia, né? Eu não me encontrava, tinha algo que não me preenchia, mas continuava indo, até os meus 18 anos. Minha avó, inclusive, até tem uma igreja, montou uma igreja no quintal da casa dela, onde dava missa. Eu tinha muitas imagens, eu adorava todas as imagens, assim. Eu era muito assim, quando eu me sentia triste, me sentia vazia, eu pegava aquela imagem, eu acariciava, eu falava com ela como se, ai, me ajuda, né? Tira uma tristeza, alguma coisa que eu pedia. Eu pegava literalmente a imagem como se fosse algo sagrado para mim. Mas eu não tinha resposta. Eu colocava ela lá, do jeito que eu colocava, ela ficava, e tinha várias. Até que um dia eu fui trabalhar, né, e uma menina perguntou para mim: você tem alguma religião? Eu falei: eu sou católica. Ela falou assim: você não lê a Bíblia? Eu falei: não, eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu nunca peguei a Bíblia para ler a Bíblia, né? Meu pai, minha mãe não tinham costume de ler Bíblia. Então me despertou isso. Por que não li a Bíblia? O que tem na Bíblia? Então eu comecei a olhar a Bíblia diferente, mas eu pegava a Bíblia, eu vasculhava a Bíblia, não tinha nada. Falei: poxa, mas eu não entendo isso aqui. Inclusive, eu tinha uma Bíblia na minha casa, né? Só que ela ficava aberta no Salmo 91, mas nunca ninguém lia aquela Bíblia. Ela simplesmente ficava aberta ali como algo que fosse trazer uma proteção. E aí eu comecei nas igrejas evangélicas. Por mais que eu odiasse evangélico, eu não suportava evangélico, a ponto de desejar o mal para um evangélico. Eu cheguei a ficar feliz com a morte da filha de uma mulher que era evangélica. Até que um dia eu estava andando na rua e uma pessoa me parou, né? Me evangelizou, falou de Jesus, que mudou a vida dela. Eu parei, falei: poxa, ela é evangélica, mas ela falou de uma forma que me prendeu, né? Porque falasse que era evangélica, eu já não parava, eu já não atendia. Aí quando essa pessoa me convidou na rua, ela veio falar de Jesus, né? Que mudou a vida dela e tudo. Aí ela veio falar para mim que era da Igreja Universal. Eu falava: poxa, mas é daquela igreja enorme, que eu sempre passei na porta, eu nunca tive coragem de entrar para fazer um experimento, né? Porque só faltava a Igreja Universal. E eu fui. Eu entrei, eu vi que não era nada daquilo que eu imaginava. Todo mundo sorriu para mim, eu fui bem acolhida, eu sentei, e eu comecei a prestar atenção. Eu comecei a olhar tudo que aquele pastor falava e falei: puxa, aqui tem algo diferente. Que o meu fardo de tristeza, assim, sabe, vazio, naquele dia, no primeiro dia, eu já tive uma experiência assim. Falei: poxa, esse lugar é diferente, eu gostei daqui. Aí eu comecei a ler mais a Bíblia e já comecei a entender um pouquinho melhor a Bíblia. Aí eu ia direto onde falava de idolatria. Mas e para tirar isso dentro de mim? Foi difícil, porque eu lia que não podia, sabe? Que não era a igreja que proibia, que não era a Universal que falava não pode ser idólatra, que estava na palavra, sabe? Eu falava: poxa, mas se está na palavra, eu tenho que obedecer. E aí nasceu o conflito entre a religião que eu tinha e a palavra de Deus. Aí eu comecei a aprofundar mais na Bíblia, eu comecei a ter mais interesse, eu comecei a orar, a pedir: de Deus, me revela na tua palavra qual é a verdade, porque era difícil para mim largar a idolatria. Eu amava aquelas imagens, eu tinha elas como algo sagrado. Falei: não, hoje eu aceito só um Deus. Só existe um Deus. Aí eu decidi me batizar nas águas, porque eu vi ali a importância do batismo, né? Porque
Eu nasci, eu era uma criança, eu não tinha pecado. Eu fui batizada na igreja católica, mas eu não tinha pecado. Que pecado uma criança que acabou de nascer tem? Então, o batismo, ele é para remissão dos pecados. Quando eu me batizei, eu saí realmente das águas já uma nova criatura. E daí eu comecei o processo de receber o Espírito Santo, da necessidade de ter um encontro com Deus, de fato e de verdade, de ver um Deus que eu não via, né? Que não tinha olhos, que eu não tocava, mas Ele estava ali, Ele me ouvia. Quando eu falava, Deus, tira isso de mim, Ele tirava, Ele me respondia. Eu falava, Deus, eu quero te conhecer. E aí, num domingo, eu estava buscando, o pastor chamou na frente. Aí, quando eu fui ao altar, eu busquei. E aí, quando eu busquei a Deus assim, eu falei, meu Deus, eu quero o Teu Espírito. Eu não estou aqui por acaso, o Senhor me escolheu, eu quero o Teu Espírito. Aí, quando eu recebi o Espírito Santo, foi algo assim tão maravilhoso que não dá para explicar, porque é uma alegria, é transformador, é um toque, aquele que você fala, poxa, Deus existe, Deus existe, Deus tocou em mim. Eu lembro que a timidez foi embora, que foi na hora que eu queria falar para todo mundo, eu queria encontrar alguém na rua, eu preciso encontrar o máximo de pessoas para falar da alegria que é ter um Deus de verdade. Eu quero convocar você para esse primeiro domingo do mês. Eu quero convocar você que me acompanha agora, você que está sentado aí na poltrona, você que está mexendo no celular, você que está preocupado, você que está cansado, você que está com o coração amargurado, aflito, triste, infeliz. Eu quero convidar todos vocês para que você possa, então, provar do que Deus tem preparado para a sua vida. O texto sagrado diz que aqueles que são nascidos da carne são carne, mas aqueles que são nascidos do Espírito são Espírito. Andam em Espírito, andam com Deus, estão vivendo no reino dos céus. Então eu quero te convidar para você também fazer parte desta família, para você encontrar essa paz tão desejada que até hoje você não encontrou. Acompanhe o intervalo que fala desse domingo, desse mês especial, e nós já voltamos. Uma jornada de fé está se completando. Assim como os discípulos esperaram em Jerusalém, você também está sendo preparado para o que virá. Cada dia, um passo a mais, rumo à maior promessa já feita: o Espírito Santo. O Espírito Santo entrou dentro de mim. Veio uma força tão grande. Aquela convicção, eu sou com você. Nada se compara, nada, nenhuma conquista nesse mundo se compara a ter o próprio Deus dentro de você. Neste domingo, 1º de junho, o 6º domingo dentro dos 50 dias, rumo ao Pentecostes. Às 7 da manhã, às 9h30 ou às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, ou em qualquer templo da Igreja Universal no mundo. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. Quando o Espírito Santo ele vem sobre a vida de uma pessoa, ela é transformada em uma nova criatura. Essa pessoa, ela recebe não apenas uma bênção, mas ela passa a ser a própria bênção. E isso aconteceu na vida dessa senhora, que você vai agora acompanhar o testemunho dessa mulher, que teve a sua vida transformada pelo Espírito Santo, porque ela se entregou. E quando a entrega é verdadeira, o Espírito Santo vem. Acompanhe. TAM 3917, mantenha o 280. Na minha função, eu controlo centenas de pousos e decolagens diariamente. Porém, durante muito tempo, não fui capaz de controlar minhas próprias emoções.
Quem me via achava que estava tudo certo. Eu cheguei a pensar em me matar, porque a tristeza era profunda. Deus não vai me aceitar de volta, porque fui eu que abandonei ele. Comecei a aprender a palavra de Deus e eu fui me envolvendo com as coisas da igreja, com os grupos, participando, mas eu nunca tive assim um relacionamento profundo. Era sempre uma coisa muito no piloto automático. Então, o meu relacionamento com Deus era apenas ali dentro da igreja. Até que chegou um momento onde eu iniciei um curso preparatório para um concurso militar. Eu passei na prova, entrei em regime interno. Então, eu só podia sair aos finais de semana. Como a minha semana era muito pesada, acabou que eu me deixei vencer pelo cansaço físico e fui parando de frequentar a igreja. Então, devido à minha falha em ter um relacionamento com Deus baseado ali apenas em frequentar a igreja, eu acabei me afastando ainda mais. Eu iniciei um relacionamento, foi onde eu me afastei ainda mais, e veio as traições, foi onde começou a surgir os complexos, que eu acabava me comparando muito com as garotas que ele me traía. E por ter a consciência de que eu tinha tomado a escolha em deixar a Deus e optar pelo relacionamento, eu não tinha forças de pedir ajuda a Deus, né? Diante de todo o sofrimento, o vazio que eu tinha dentro de mim. Porque a situação da traição e de carregar, de certa forma, uma culpa por ter abandonado um caminho que eu sabia que era o caminho correto que eu deveria seguir, eu não tinha força de voltar. E eu também tinha uma vergonha dentro de mim, porque eu falei assim, poxa, foi a minha escolha de ter abandonado. Para cobrir o vazio que eu tinha dentro de mim, então eu ia para as baladas, né? Eu entrava em outros relacionamentos, me envolvia com pessoas. Por fora, eu estava uma pessoa bem. Eu sorria, eu brincava, né? Eu era feliz, mas quando eu estava em casa sozinha, era uma dor absurda que eu tinha no meu interior. Até que teve um dia que eu decidi voltar e pedir ajuda a Deus. E eu fui reconhecendo todos os traumas e as bagagens que eu tinha dentro de mim. E um certo dia eu me dei conta de que eu estava da mesma forma que eu estava no início, quando eu cheguei da igreja. Ali naquele piloto automático novamente, onde eu fazia minhas orações, eu participava dos grupos, mas no fundo o meu coração ainda estava naquele relacionamento que tinha acabado. Até que chegou um dia que eu fui diante do altar e eu fiz uma oração a Deus, que não foi uma oração bonita, né? E eu falei para Deus, falei assim, meu Deus, eu tô até agora dizendo para o Senhor que eu te amo, que o Senhor é o primeiro na minha vida, mas isso não é verdade. Porque se o rapaz aparecesse naquele momento e pedisse para voltar, eu largaria novamente e voltaria. Mas eu queria mudar. Então eu pedi a ajuda e o socorro tanto para deixar aquele relacionamento ali, daquela escolha errada que eu havia feito, tanto para eu aprender de verdade a colocar Deus em primeiro lugar. Então ali foi quando iniciou a mudança. E as minhas orações e o meu investimento ali no relacionamento com Deus não estava mais só ali dentro da igreja. Então já estava em casa, já estava na rua, às vezes aconteciam situações que eu me pegava ali, né, tipo, conversando com Deus durante o meu dia a dia. E através da palavra de Deus, eu entendi que o erro que eu tinha cometido, eu precisava tomar uma atitude ali. E foi quando eu decidi me batizar, que é onde de fato veio o arrependimento de tudo que eu tinha feito. E a partir dali eu seria uma nova pessoa, onde eu iniciaria tudo da maneira correta. E eu me lembro que quando eu decidi pôr ali um ponto final naquele relacionamento,
O sentimento que eu tive foi um sentimento de perda, mas eu tive a certeza de que Deus tinha algo melhor para mim. Até que chegou um domingo de manhã, numa reunião, que o Espírito Santo veio. E foi onde tudo mudou. Ali não tinha uma emoção, não tinha um sentimento ali, mas veio a certeza dentro de mim que Deus agora, a partir daquele momento, habitava em mim. E eu pude ouvir Deus falar comigo, que a partir daquele momento, eu era filha dele. Então, a paz dessa certeza de que ele estava ali morando dentro de mim, mudou tudo. Então, já não tinha mais o vazio, já não tinha mais as comparações, já não tinha mais aquela falsa felicidade. Eu, de fato, era feliz. E não importava se tinha alguém do meu lado, se não tinha, se eu tinha aquilo que eu gostaria ou não, porque dentro de mim tinha o mais importante, que era o Espírito Santo. Hoje eu continuo na mesma profissão, o cansaço ele ainda existe, mas hoje o Espírito Santo me auxilia a não me deixar vencer pelo cansaço, seja ele físico, seja ele mental, porque hoje a minha prioridade é Deus. Deus ele não impede que eu tome nenhuma atitude, tanto que eu escolhi me afastar, foi uma decisão minha. Hoje ele me auxilia, mas não é de uma forma imposta. Hoje ele me mostra a direção. Eu continuo fazendo a escolha, mas pela felicidade verdadeira, pela paz que tem dentro de mim, então eu sempre opto pelo que ele está ali me auxiliando. Veja só, é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus não quer apenas que você tenha momentos com Ele. Quando você vai à igreja, que seja missa, quando você faz a sua oração. Deus quer fazer morada dentro de você. Você, inclusive, é o templo do Espírito Santo. Agora, claro que para que o Espírito Santo possa habitar na sua vida, você tem que tomar uma decisão de se entregar para Ele, convidá-lo a entrar. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Agora, você tem que abrir a porta para Ele. É você que tem que reconhecer que precisa dEle, porque Ele está aí. No início, o Espírito Santo ele pairava sobre as águas, porque ele não havia em quem habitar. Mas depois que Deus formou o homem, à sua imagem e semelhança, Deus o fez para a glória dele. A pergunta que eu te faço é, você tem sido a glória de Deus? A sua vida glorifica a Deus? Se a resposta é não, então isso pode mudar. Basta que você faça, me permita, por favor, dar aqui um exemplo, basta que você faça também uma mudança de 180 graus. Quando você fizer essa mudança de 180 graus, eu volto aqui a falar com você, o mesmo vai acontecer na sua vida. Deus também vai se tornar para você. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. É o que está escrito. Essa pessoa que agora você vai acompanhar, ela se voltou para Deus. Ela viveu momentos difíceis, mas ela tomou a decisão, a qual você também pode tomar. Minha história ela começa com uma infância um pouco traumática, porque eu nasci de um relacionamento onde que meu pai e minha mãe não eram casados. Acaba que nesse tempo, meu pai ele veio se envolver com outra mulher. Nasceram 2 crianças com pouca diferença de idade, porém não existia um relacionamento entre eles. Eu fui criada ali com minha avó, com minha mãe por um tempo, mas minha mãe se relacionou com outro homem, teve um filho com ele e iniciou uma nova família. E nesse período eu me sentia muito triste, muito vazia, mesmo criança. Eu tinha um desejo de que eu não existisse, um desejo de morte. E aquilo ali causava uma dor muito grande dentro de mim, um vazio muito grande. Desde criança eu me sentia abandonada. Quando eu fiquei adolescente, minha avó ela veio para a igreja, decidiu uma mudança de vida. E eu vendo essa mudança, esse desejo dela em mudar,
eu acabei indo junto com ela. Cheguei a me batizar nas águas, eu tinha cerca de 12 anos de idade quando isso aconteceu, até o ponto de eu achar que eu tinha recebido o Espírito Santo, até que eu caí na fé. Vieram problemas, situações, vieram momentos muito difíceis na minha família. Eu desacreditei na existência de Deus, ou se ele existisse, se ele olhava para mim mesmo, porque eram tantos problemas que eu estava vivendo, que eu desacreditei que ele poderia solucionar. E eu mergulhei no mundo a partir desse dia. Na igreja a gente aprende que a gente tem que se guardar. E eu até aquele momento, eu tinha me guardado. Mas depois disso, eu simplesmente abracei o mundo e fiz coisas que eu me vergonho hoje de contar. A partir daquele dia eu passei a ficar com rapazes, passei a ir para baladas, ficar bêbada. Eu queria ter vários tipos de homens. Eu saía de casa na sexta e voltava só na segunda. E às vezes minha mãe, minha avó não sabiam nem aonde eu estava. Os problemas continuaram existindo. Aquele mesmo problema que me fez sair da igreja, ele continuava existindo. Eu simplesmente ignorava e achava que a noitada, a balada, os ficantes iriam suprir aquele vazio que na verdade sempre existiu desde a minha infância. Só que lá atrás, aquela pessoa que se converteu, que foi a minha avó, ela lutou por mim. Ela nunca desistiu de mim. Esse tempo todo ela orava, ela nunca se esqueceu de mim. E aonde eu estava eu não consegui ficar mais. Eu tive que voltar para casa. E aí eu chegava lá, quem estava de joelhos? Ela. Quando eu vi ela de joelho, me veio um flash na memória. De quando eu fazia aquilo, de quando eu ajoelhava, de quando eu clamava a Deus. E então ela me chamou para uma reunião especial e nesse dia eu fui. Eu comecei do zero. Fui para a igreja, me batizei nas águas. E ali, eu não voltei mais para o mundo. Depois daquele dia que eu me batizei, eu vivi uma vida nova. Porque a dor que eu sentia era tão grande, o vazio que eu sentia era tão grande dentro de mim, que nada, eu podia ter tudo, eu podia estar bem, fazendo faculdade, trabalhando, com os amigos, eu não conseguia sentir paz. Eu falei, meu Deus, se eu tirar essa dor que eu tô sentindo aqui dentro de mim, eu prometo que eu nunca mais volto atrás. E eu vou fazer do Senhor o meu namorado, marido, esposo. Eu vou casar com o Senhor. O Senhor vai ser o meu primeiro relacionamento. E daquele dia, naquela oração, eu levantei do altar com uma força. E ali, naquela oração que eu fiz no altar, foi meu encontro com Deus. Ali, eu encontrei com Deus e Ele falou assim, minha filha, agora deixa que eu vou cuidar de você. E Ele cuidou de cada detalhe daquele dia em diante. O batismo com o Espírito Santo, ele veio num momento muito especial. A palavra daquele dia foi a seguinte: quem olha para você, fala assim, Deus um dia morou ali. Eu perguntei para Deus, falei, poxa, meu Deus, eu fui pro mundo, o diabo agiu tão rápido na minha vida. Com uma semana eu fiquei perturbada, eu fiquei doida, fiquei maluca. Mas só que a palavra do bispo foi a seguinte: como o templo de Salomão foi reconstruído, a sua vida também vai ser reconstruída. E do mesmo jeito hoje, o Espírito Santo, Deus, ele vai para dentro de você. Ele vai morar aí dentro e nunca mais vai sair. E esse era o maior sonho da minha vida. E naquele dia ele desceu de uma forma única. E minha vida foi sendo reconstruída depois daquele dia. Só que um tempo depois veio o meu batismo com fogo, né? Porque minha avó, que lutou tanto por mim, ela ficou doente. E a gente passou um ano muito difícil. Um dia no hospital, ela veio a falecer na minha frente.
E aquele momento ali eu poderia ter desestabilizado, chorado, gritado, mas não foi isso que aconteceu. O Espírito Santo falou comigo assim: o importante é você chegar aqui salvo como ela chegou. E eu tive certeza que ela foi salva porque uma grande mulher de Deus. E eu venci, não cedi para o mal, não cedi para a dúvida, não cedi para o medo. Logo em seguida, eu conheci o meu esposo, a gente se casou, foi um casamento lindo, maravilhoso, com toda a família. Nós temos uma empresa, né? A gente trabalha no ladinho do outro o tempo inteiro. E não é aquela vida pesada, é uma vida, um relacionamento bom. A gente tem a nossa casa, a gente tem nosso carro. E eu falo que eu sou rica do que o dinheiro não pode comprar, que é a presença de Deus, é o Espírito Santo, é a paz. Aquela pessoa que não dormia hoje, ela dorme, ela tem paz, ela tem tranquilidade. E eu falo com vocês que a melhor coisa que você pode ter na vida é o Espírito Santo, porque o seu dinheiro, as suas riquezas, nada disso você vai levar. O que você vai levar é a sua salvação. E você não consegue a salvação se você não tiver o Espírito Santo. É impossível isso. Porque hoje quem me guia, quem é aquele que vai direcionando a cada detalhe da minha vida é Ele. Às vezes eu enfrento problema, enfrento luta, enfrento situações que são muito difíceis. Mas o Espírito Santo me faz superar todo dia. Eu saio de cada problema mais forte. Eu cresço em cada problema, em cada dificuldade, em cada adversidade. Comemorei aí esses 10 anos do Templo de Salomão, né? Com louvor, porque a minha vida foi reconstruída e graças à misericórdia de Deus eu vivi essa transformação através do batismo com o Espírito Santo. Eu gostaria que você preparasse o seu copo com água. Daqui a pouquinho vamos unir a nossa fé com a Mary Martins em oração. Mas antes eu queria mostrar para você a nossa catedral. Olha aqui ao fundo. Olha que igreja linda, maravilhosa. Nós em breve teremos aqui em Guarapuava. Isso mesmo. Aqui na nossa Praça da 15, no calçadão da 15 de novembro. Em frente ali à Praça Matriz, na antiga loja Coppel. Você conhece? Você guarapuavano? Então, nós vamos ter essa mega catedral em breve. A inauguração dessa catedral maravilhosa. Acompanhe como estão as obras da nossa nova catedral da Universal aqui em Guarapuava e já voltamos. Muito bem, essa casa de oração será a casa para todos os povos, onde eu tenho certeza que vidas serão transformadas, como já têm sido transformadas. Atualmente você vê aqui a nossa catedral ao fundo, a nossa igreja atual, que fica próxima ao terminal, e uma poltrona dessa aqui, ó. Uma poltrona dessa está esperando por você nesse domingo. Em especial, 9 horas da manhã, estaremos reunidos, consagrando as famílias, consagrando todos os membros, consagrando os ganhadores de almas. Você não pode ficar de fora. O endereço é Rua Padre Chagas, 3336. Você é o nosso convidado todo especial. Repito, endereço Rua Padre Chagas,
número 3536, tá bom? Está aparecendo aí para você esse endereço. 3536 é o nosso número da nossa catedral. Próximo terminal, em frente à loja MM, a loja de móveis. Você que já mora aqui ou que mora em uma cidade próxima, você pode nos procurar nesse domingo, que nós estaremos a partir das 6 horas da manhã, já com as portas abertas, e a nossa reunião principal acontece às 9 horas da manhã. Prepara o copo com água, é momento de oração, vamos falar com Deus e unir a nossa fé com a Mary Martins. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Nosso Deus, nosso eterno Pai, em o nome de Jesus, meu Senhor, nós estamos neste momento especial de oração, de intercessão, e eu apresento ao Senhor todas as pessoas que estão sofrendo, meu Pai, com depressão. E não são poucas, meu Pai. Nós sabemos de tantos jovens, até mesmo crianças estão passando por isso. Faz o teu milagre. Toca agora neste coração, nesta mente que está saturada. Dentro dela existe uma guerra. E em nome de Jesus, que o Espírito da paz venha agora sobre a vida desta pessoa e ela receba a tua presença, meu Pai, a tua paz na alma, a tranquilidade que há muito tempo ela não tem, meu Pai. Age agora. Em nome de Jesus, meu Pai, faz o teu milagre. Nesse pequeno momento de oração, faça o teu milagre. Não é necessário, meu Pai, muitas palavras, não é necessário muito, é necessário fé. E por isso eu digo, receba agora, onde você estiver, a presença de Deus e a paz no seu coração. E que em nome de Jesus, ao beber esta água, seja selada a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água com fé. Graças a Deus que você continue nesta fé, permaneça nesta fé e que Deus te abençoe. Graças a Deus, ficamos por aqui com a nossa participação. Muita luz, muita paz para você e até esse grande encontro.